O Ronei Freitas está ao vivo com a gente aqui na Band News para explicar um pouco mais sobre a visão da Federação Goiana. A informação que a gente tem até meio-dia é que de 19 federações já haviam abandonado o Edinaldo. 19 federações já estavam se mobilizando, se movimentando, né, para que a gente tivesse, inclusive, uma nova eleição na CBF já nos próximos meses. Presidente Ronei, seja bem-vindo aqui ao nosso debate das feras. Como que está a situação da CBF? Qual o tamanho do prejuízo para a instituição, para o futebol brasileiro? Guerras, brigas políticas, acusações, enfim. Como que fica a Federação Goiana no meio desse, né, tiroteio entre presidente, vice-presidente, federações? Enfim, bom tê-lo aqui na Band News. Boa tarde, presidente. 1h31. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde aí a todos que estão na mesa. Então, Thiago, realmente a gente fica muito preocupado com essa situação. Saí aqui a um pedido aí de vocês, do meu amigo Nivaldo Carvalho, saí aqui agora de uma reunião aqui dentro da sala da presidência da CBF, estou no Rio de Janeiro, a gente está tratando pessoalmente e em loco desse assunto. Realmente, para nós, como dirigente, para aqueles que estão dirigindo entidades, realmente isso é muito ruim, né? O reflexo é muito negativo, mas nós, por isso, até essa assinatura desse manifesto, essa assinatura dessa junção de federações, para que a gente possa acabar o mais rápido possível com tudo isso, de uma maneira que a gente possa ter tranquilidade, que o pessoal possa ter tranquilidade, principalmente para a gente poder tocar de uma maneira mais calma e mais tranquila o futebol, tanto o futebol nacional quanto o futebol regional nas nossas federações. Presidente, é importante que a gente entenda a origem do problema, né? O que está acontecendo? Que briga é essa? Que briga política é essa? Porque, assim, houve uma provocação de um vice-presidente do Edinaldo, né, que inclusive é de uma família poderosa, um filho até de um ex-presidente da República. O que está acontecendo politicamente na CBF? E caso o Edinaldo não volte mais, de fato essa questão política seria resolvida? A gente não teria mais essa briga, a possibilidade de novas saídas, de novas destituições, de novas eleições? Como apaziguar o cenário do futebol brasileiro politicamente nesse momento de tanto problema, presidente? 1h33. Então, é isso que nós estamos propondo, Thiago. É exatamente nessa linha que a gente está querendo acabar com essas questões jurídicas. O presidente Edinaldo, eu particularmente não tenho nada contra o presidente Edinaldo, pelo contrário, sempre me atendeu. Mas existem algumas situações de não cumprimento de algumas situações que foram criadas ao longo da administração dele, que vem conturbando o seu trabalho à frente da CBF. E isso tem feito um mal muito grande, porque ele não tem tido aí a oportunidade de sentar com calma para poder fazer a administração. Sempre uma judicialização aqui, outra ali, né, um pedido de saída aqui, uma interventura aqui, outra ali. Então isso é muito ruim. Então a ideia nossa é exatamente essa, Thiago, é de que a partir de agora, com essa nova intervenção, a gente possa fazer uma unidade aqui entre as federações. Já tem, é o que você citou, nós já temos 18 federações unidas nesse sentido, para que possa ter uma nova administração, que a gente possa ter um novo rumo e com uma pessoa nova que possa, de repente, não ter esse tipo de problema, principalmente problema judicial. Nós estamos recebendo aqui com exclusividade ao vivo o presidente Ronei Freitas, comandante da Federação Goiana de Futebol, explicando pra gente, né, os próximos passos dessa crise na CBF. Uma crise lamentável, triste. E um fato que me chama a atenção, presidente, 1h35 aqui no debate das feras, é porque a CBF, por mais que ela tenha um apelo coletivo, ela é uma instituição privada. Ela é uma instituição privada, né, com seu estatuto Exato. definido, e mesmo assim esse processo de judicialização. Qual que é a visão de vocês que fazem parte do futebol brasileiro, o senhor como presidente aqui de federação, né, dessa intromissão exagerada, dessa intromissão quase que, né, semestral, de 6 em 6 meses um problema, da justiça em questões de uma instituição privada, presidente? Chama a atenção isso que está acontecendo? 1h35. Chama atenção, Thiago, mas eu acho que talvez isso tenha acontecido de uma forma, nesse momento agora, de uma forma positiva, para que a gente possa ter essa maior união entre todos aqui, principalmente as federações e clubes. Chama atenção, sim,
Mas se está chamando atenção porque está tendo judicialização, é porque tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada, obviamente a gente não vai compactuar com isso. Nós, que eu falo, presidentes de federações, até porque a gente participa de assembleias e a gente decide muita coisa com relação a isso na CBF. Então a gente detectou, a partir do momento que soltou algumas situações aí, que tinha algumas irregularidades. E aí, realmente é somente através da justiça para poder a gente poder entender e poder resolver essas situações. É o que está acontecendo agora. Por isso é que a gente quer acabar com essa questão. Eu acho que o nome do presidente Edinaldo estava envolvido em muitas situações aí, não a pessoa, porque eu acho que ele é uma pessoa boa, uma pessoa de caráter que a gente não pode contradizer nada com relação a isso. A administração dele estava envolvida em muitas situações e isso estava trazendo um prejuízo muito grande. O que nós queremos agora, e é por isso que nós estamos todos reunidos, nós estamos todos nesse momento, querendo que a gente possa ter uma estabilidade no futebol brasileiro, que a gente possa ter uma tranquilidade no futebol brasileiro e, de repente, dentre essas situações, a gente achar um nome aqui que possa ser um nome novo, um nome aí que não tenha nenhum tipo de desgaste e que a gente possa trabalhar em conjunto para reerguer e fortalecer ainda mais o futebol brasileiro. Já teria esse nome, presidente? Alguém que desponta aí como favorito para essa união? Olha, na questão de nomes, a gente tem sempre, para você ter uma ideia, nomes assim, novos, de pessoas capacitadas. Nós temos aí o presidente, o Samir Chaud, lá da federação, por mais que seja uma federação pequena, mas ele está revolucionando lá o trabalho lá em Roraima. O pai dele era um signatário lá de muitos anos de federação, e ele é uma pessoa nova, uma pessoa que é médico, uma pessoa que tem uma bagagem já em administração em outras situações, que nós estamos, de repente, conduzindo para que seja essa pessoa da nossa confiança para conduzir esse trabalho. Mas nada que esteja definido ainda, isso é apenas conjecturas, é apenas conversas, e que a gente possa ter aqui uma unidade maior e de repente, o próprio futebol goiano, nós como dirigentes também, a própria Federação Goiana, recuperar o espaço que a gente tinha perdido aí, que a gente estava numa situação de, realmente, com essa administração anterior, a gente estava aí com alguns problemas, mas que agora, devido a isso, eu acho que a gente vai poder recuperar todo esse nosso espaço. Presidente, mas esse nome aí que o senhor cita, talvez até uma outra possibilidade também, né? Pelo que o senhor está dizendo aí, está sendo construído esse nome. Seria um nome de consenso, inclusive com as oposições, para evitar novas questões judiciais que estão prejudicando tanto o nosso futebol? Mas tem que ser, Thiago, tem que ser, é por isso que nós estamos unidos, entendeu? A gente já conseguiu de 27 federações, nós já estamos com 18 federações. E é um nome que não tem desgaste, é um nome assim, poderia até ser o próprio Ronei de Freitas também, mas é que nós estamos unidos aqui, nós estamos pensando no bem do futebol, e aí existe essa situação criada, e nós estamos construindo esse nome. Logicamente que isso ainda, a eleição nem foi marcada ainda, o Sarney assumiu agora, sentou na cadeira agora, ele ainda vai fazer convocação, ainda vai vir uma série de coisas ainda pela frente aí, tem que publicar edital, mas nós estamos trabalhando exatamente nessa situação, que a gente possa ter uma tranquilidade, que a gente possa ter uma unidade entre todos os presidentes e eleger aí, igual você falou, com unanimidade, uma pessoa para que a gente possa não ter esse tipo de problema mais. Esse nome aí citado, eu teria meu apoio, viu? Se eu tivesse direito a voto, eu votaria facilmente Ronei Freitas. Até porque a Federação Goiana é um exemplo de sucesso de gestão no futebol, né? A gente tem o mesmo grupo aí que de forma democrática, com voto da maioria absoluta, né, praticamente de forma unânime, tem conduzido os caminhos da federação há quanto tempo, né? Há mais de 20 e tantos anos e com um trabalho muito bom, com o Campeonato Goiano crescendo a cada ano que passa, com os clubes satisfeitos. Então, assim, o exemplo que é feito aqui no futebol goiano é, sim, um exemplo para nossa Confederação Brasileira de Futebol. Presidente, uma outra dúvida que eu tenho aqui, e outras pessoas também, é se o efeito prático da assinatura do contrato do Ancelotti, ele perde validade com essa saída do Edinaldo Rodrigues, né? Como que fica a situação do Ancelotti, que inclusive já havia sido anunciado oficialmente e até confirmado o acerto com a CBF para comandar a seleção brasileira ainda nessa temporada 2025?
Como que Não, fica? isso vocês podem ficar tranquilos, os torcedores podem ficar tranquilos. Isso foi um motivo também de debate nosso antes de toda essa situação. Está garantida a permanência, o contrato, vai ser cumprido o contrato, não tem problema nenhum. Não tem nenhum tipo de vício. O fato do presidente Edinaldo, todos aqueles contratos, todas as ações dele vão ser mantidas e estarão sendo mantidas. Perfeito. Para a gente finalizar aqui, presidente Ronei Freitas, presidente da Federação Goiana, direto do Rio de Janeiro, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Ele está em reunião, gentilmente saiu da reunião para nos atender aqui no debate das feras ao vivo. Já tem um prazo, porque nesse momento o futebol brasileiro está chagado, né? A gente tem uma ferida gigante, aberta e que precisa ser cicatrizada, né? E a cicatrização nesse momento passa pelo processo da escolha de um novo presidente ou a volta do Edinaldo. Então, duas de uma aqui. Se acredita na volta do Edinaldo diante desse processo todo que está sendo criado? E caso ele não volte, quando seria essa eleição para que a CBF de verdade tivesse um presidente efetivo para que o trabalho seguisse aí? 1h41. Olha, Thiago, pelo que eu tenho visto aqui, pelo que a gente viu em todo o processo, eu acho muito difícil a volta do presidente Edinaldo. Isso eu estou falando com toda sinceridade, é uma situação complicada. E assim, nós já estamos trabalhando na possibilidade, igual você colocou, como está uma ferida muito aberta, de que a gente possa, o mais rápido possível, tentar fazer essa cicatrização. Então, assim, eu acho que o trabalho agora é de entrar em consenso com o nome e convocar o mais rápido possível, dentro do estatuto da CBF, a possibilidade da gente já estar com uma nova equipe de trabalho, novas ideias, né, para que possa já continuar. Nós estamos com a Copa do Mundo batendo as portas aí, e a gente não pode de maneira nenhuma deixar essa ferida abrir mais ainda. Então, nós estamos trabalhando em cima disso. Respondendo a sua pergunta, eu acho meio complicada a situação do nosso presidente, mas já estamos construindo aí novas situações para que o mais rápido possível a gente possa já estar com tudo isso definido e a pessoa ter tranquilidade para trabalhar. Muito bem. Presidente, leve então esse exemplo bem sucedido aqui da nossa federação, que esse exemplo do que é feito aqui em Goiás contamine também a CBF, que a gente tenha um futebol brasileiro mais bem organizado, mais bem gerido e sem tantas polêmicas. A gente precisa voltar à normalidade, a CBF precisa trabalhar com tranquilidade para que a seleção volte a ser forte e os campeonatos organizados por ela também. Obrigado pela entrevista e boa sorte para vocês aí, viu? No conclave da CBF, daqui a pouquinho tem fumacinha branca, né, presidente? Obrigado, Thiago. Mas assim, já deixa bem claro, Thiago, eu não tenho a mínimo interesse. A gente está feliz aí com o que nós estamos fazendo no futebol goiano. A ideia é a gente ter mais gente aqui dentro da CBF para nos ajudar ainda mais a fortalecer o nosso futebol goiano. Então, eu estou muito feliz com o que está acontecendo. E assim, a gente vai procurar enraizar ainda mais esse nosso trabalho. Um grande abraço a vocês aí. O mais rápido possível a gente está decidindo essas situações para dar tranquilidade a todos. Perfeito. Grande abraço a todos. Obrigado, presidente. Ronei Freitas, ao vivo, exclusivo aqui na Band News Goiânia, no debate das feras, né, explicando os próximos passos aí da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol. Boa entrevista, ótima entrevista do nosso presidente da federação.